E o Direto ao Ponto de hoje vai falar de um mundo de doce, um mundo açucarado mesmo, porque nós vamos falar de diabetes. Eu, Cris Buarque e José Maria Amaral, lá em Lisboa, aqui do ladinho, a gente vai conversar com vocês sobre o diabetes. Afinal de contas, nós, Brasil, somos o quinto país do mundo em casos de diabetes. Isso deve dizer alguma coisa para nós. E lá o meu colega, meu grande amigo José Maria Amaral, também tem essas observações a respeito, lá pelas bandas dessa terra bonita de Lisboa, para nos falar sobre diabetes. José Maria, tem uma diferença, a meu ver, sobre um aspecto que se fala muito. Eu tenho diabetes controlada, né? E eu sempre penso a respeito da diferença sobre isso, sobre esse assunto, diabetes controlada e diabetes medicada. São dois assuntos bem diferentes, porque aquilo que é controlado, eu consigo ainda controlar com a minha vontade, com as minhas atitudes, com as minhas mudanças no meu estilo de vida, né? E aquilo que é medicado é um pouco diferente. Não é mesmo, Sim, José? exatamente. Muito obrigado, Cris, mais uma vez, por este amável convite, direto ao ponto, aqui em Lisboa, exatamente, bem pertinho, como a Cris falou, bem pertinho. Enfim, realmente a medicação, no sentido continuado, eu costumo dizer que é uma bengala, portanto, algo que a pessoa constantemente toma e a certa altura há uma certa negligência em se transformar, em procurar, em melhorar, não obstante que ela não tenha que ser válida em algum momento da vida da pessoa. A medicação também tem a sua importância, mas aquilo que eu acho é que o comprimido, que até tem um fator histórico, o comprimido, é interessante estudarmos um pouco toda essa origem, o comprimido acabou por vir a construir uma certa bengala psicológica. Eu tomo o comprimido e depois passa, resolve. Mas a certa altura a pessoa está a fazer isso e não se está a perceber que está constantemente a anular o seu poder, a anular a sua saúde, no sentido de recuperá-la, de melhorá-la. Portanto, acaba por ser, eu assumo, uma negligência. Portanto, acaba por a pessoa se esquecer de si própria. E, portanto, é um bocadinho assim. A controlada, a controlada vive, a medicada sobrevive. E mesmo Exato. assim, na controlada, também pode, ou seja, o campo quântico da controlada é muito maior do que um campo quântico da medicada. A medicada continuada, a medicada que negligencia, a medicada que se esquece de si própria, que não tem vontade, nem lhe interessa perceber. José Toma o Maria, comprimido. você falando dessa parte do comprimido, eu fico pensando sobre o diabetes ser a grande estrela do setor farmacêutico, né? Porque Uhum. ela promove uma demanda no uso de medicamentos que é algo assim exponencial, porque você não dificilmente vai ver ou não virá talvez em atestados de óbitos que o sujeito morreu de diabetes. Ele morre É. de doenças associadas ao diabetes. Mas o fato é que isso vai chegar como comorbidade ao coração, ao sistema renal, à neuropatia diabética, à retinopatia diabética, quer dizer, e para cada A uma, nefropatia diabética a também. nefropatia, né? Então, para cada uma dessas situações, o setor farmacêutico tem as medicações necessárias. Claro que há pessoas no estado de diabetes onde não é possível essa pessoa somente com a mudança de um estilo de vida garantir a sua sobrevida, porque já tem um diabetes no estágio mais desenvolvido, mais avançado. Porém, nós sabemos que deixar apenas tudo isso a critério de medicamentos não é o ideal. Não é isso? A gente É. tem que dar uma mãozinha para quem, você que nos acompanha e que deve ter alguém na sua família ou um amigo que tenha o diabetes, por exemplo, não é interessante deixar somente nas mãos das medicações, porque elas vão cada vez mais
tratando os sintomas, porém, a causa, né, ela deve ser tratada. Isso aí parece até lugar comum, não é, meu colega? A gente fala tanto de tratar a causa, né, que parece Claro. lugar comum. Ah, a naturopatia só fala de tratar a causa, mas é importante mesmo, né? Claro que sim, tratar a causa, e eu também olho o sintoma, porque o paciente sente quando a gente não olha o sintoma, também é importante olhar o sintoma. Mas a Cris falava, sabe, que tem aí um pódio. Nós temos realmente a diabetes, associada também, temos a indústria também se baseia muito e depende muito das vendas das estatinas, para o colesterol, e dos antidepressivos. Portanto, temos aqui realmente uma tríade bastante interessante e um largo espectro de trabalho aqui. Para esclarecer aqui os nossos queridos ouvintes, portanto, quem nos vai ouvir e quem nos vai ver, nós estamos a falar, obviamente, aqui da diabetes tipo 2, nós temos várias, temos a diabetes tipo 1, temos a insípidos, só 1% da humanidade é que tem, é uma diabetes mais rara, mas esta diabetes tipo 2 é aquela que realmente a grande maioria das pessoas tem e que pode facilmente ser transformada. Sabe que um dia é muito interessante partilhar estas ligeirezas do dia a dia da cidade de Lisboa e do cotidiano. Eu acompanhei uma familiar ao centro de saúde, creio que é o posto de saúde, e a minha familiar ia um bocadinho exaltada, que tinha diabetes, e pronto, e achava que a diabetes lhe dava carteira porta verde para passar todos cartãozinho verde para passar tudo à frente dela. E a senhora, a atendente, portanto a senhora funcionária, disse, mas minha senhora, esse tempo acabou, a diabetes cura-se, a senhora só precisa de ter vontade em melhorar a sua alimentação. Eu achei aquilo tão interessante, porque a Cris sabe que vindo de fora, no seio familiar, não se liga tanto. Então, quando a informação é de uma pessoa estranha, a pessoa fica, realmente é verdade. E aquela minha familiar ficou mesmo mexida com isso, porque vindo dali, de um posto de saúde, uma funcionária dizer, não, ouça, a senhora já não tem que estar assim, a senhora tem que ter vontade e pode perfeitamente melhorar o seu estado com alimentação correta. Eu achei aquilo super interessante e ri-me aqui para dentro, porque realmente é aquilo que eu considero e que toda a vida lhe disse. Portanto, é Sim. assim, a pessoa consegue alterar o seu estado e consegue tratar-se perfeitamente com uma alimentação correta e também com um apoio a nível de suplementação. Nós aqui em Portugal cozinhamos muito com alho e cebola, Uhum. apesar de algumas informações a nível naturopáticas não ser o mais correto juntar os dois, mas as pessoas, a grande maioria, cozinha, trabalha com alho e cebola. E o alho e cebola tem o 5-metilcisteína, que funciona perfeitamente para reduzir a glicémia. Portanto, nós até temos aqui na culinária uma facilidade para tratar logo, porque aqui um prato em Portugal que não tenha alho e cebola é muito raro. E, portanto, basta a pessoa ter essa vontade e trabalhar o alimento com consciência. Pois eu posso dizer que por aqui, por nossas terras, também ocorre o mesmo, viu, José Maria? Também alho e cebola é uma duplinha ali em muitos pratos. Mas o que eu considero muito importante, José Maria, é a gente lembrar aqui que o diabetes é uma doença metabólica, onde o corpo ele não consegue mais processar e utilizar os carboidratos, os açúcares, o amido. Então, aquilo começa a se acumular na forma de glicação no organismo, na forma de. É como se esse excesso de açúcar na corrente sanguínea começasse a enferrujar todo o sistema, né? A oxidar. Então, vai mexer com vasos, vai mexer com toda a parte celular, O, proteica o, também. o transporte de oxigênio dificulta o Exato. transporte de oxigênio mitocondrial, portanto Exato, exato. E vai gerar também um acúmulo de ácido lático. Então, vamos
falar um pouquinho a respeito disso, para que as pessoas que estão acompanhando entendam que aquele probleminha que dá nos pés, né? Aquela O questão de formigueiro. risco de formigueiro, aquela questão de risco de muitas vezes até amputação, né? Isso ocorre porque essa formação de ácido lático que decorre da fermentação do açúcar, por ação de gravidade e pelo ácido lático ser mais pesado que o sangue, então esse ácido lático desce, vai parar onde? Vai parar nos pés. E como o José Maria falou aí, vai dificultar a oxigenação, vai gerar o formigueiro, vai dificultar a circulação e, em casos extremos, chegar, infelizmente, à amputação. Né? Exatamente, Por isso que é tão exatamente. importante também a atividade física para o diabético, não é, José Maria? Exatamente, isso estamos todos de mãos dadas, quer o tratamento convencional, quer o complementar, aconselha bastante a atividade física, e é muito, muito, muito importante criar esse estímulo. E vamos entender que a atividade física, a pessoa não tem necessariamente que estar num ginásio, também pode estar, claro que sim, mas há muito, eu vejo aqui no meu país, o meu país abriu muito as portas para os jardins, para os parques, comparando a uns anos atrás não tínhamos, e realmente temos agora cidades com ciclovias até demais, e portanto há múltiplas opções, os parques têm sítios de treinamento, portanto a pessoa não tem que estar só num ginásio, a pessoa acima de tudo tem que ter vontade, Cris. A vontade é que vai determinar o grau de solução para aquela pessoa, no sentido de conseguir chegar a uma melhor saúde. E essa vontade tem que ser estimulada. Ora, pois, como diz meu amigo, isso me lembra uma frase atribuída a Gandhi, que a força não provém de uma qualidade física, se o ser humano é alto, baixo, forte ou fraco, mas sim de uma vontade indomável. É. E quando você fala aí de ciclovias, fala de parques e fala de vontade, realmente remete a isso, eu ter a coragem de sair de casa, de sair da minha cadeira, de me cansar um pouco, porque realmente vai cansar no primeiro momento, né? E andar e caminhar, que é um dos melhores até hoje, uma das melhores atividades físicas que se recomenda, né? E atenção, Cris, o exercício físico, há um convite inerente. Qual é? O convite é sair da zona de conforto. Verdadeiramente, o exercício físico é aquele que não é só caminhadazinha no bairro, é aquele que convida a sair um pouco da zona de conforto, que há ali um esforço celular, um esforço muscular, portanto, deve haver estimular a pessoa para esse convite. Não é só fazer o que é hábito, é fazer um bocadinho mais que o É hábito. verdade. É literalmente suar a camisa, né? É fazer um bocadinho mais que o hábito, porque a pessoa pensa que, mas eu caminho, eu vou fazer as minhas compras, tudo bem, melhor que nada, mas o que nós realmente estamos a falar é sair um bocadinho mais do que o hábito e da zona de conforto. Pois é, José Maria, mas eu fico pensando assim, nós somos o quinto país, o Brasil é o quinto país em casos, esses dados são de 2021, tá? Isso é recente mesmo, agora de junho. Nós somos o quinto país do mundo em casos de diabetes. Portugal também não está muito diferente disso. E aí você relata que tem abertura para parques, para jardins. Aqui, tanto aqui como aí, não é? Aqui nós temos praias, um litoral, calçadões para caminhar, somos conhecidos mundialmente como um povo alegre, bem disposto. Quer dizer, essa estatística, essa métrica nos diz alguma coisa. Tem alguma coisa que, como diz aqui no Brasil, deu ruim. Tem alguma coisa É, errada aí. Né? O que você acha? eu acho que realmente este síndrome X, este síndrome metabólico, portanto, esta vida às vezes um pouco desregrada e
como é que eu ia dizer? No sentido de pouco, esta iliteracia na área da nutrição, que a grande maioria das pessoas às vezes ainda preserva, esta falta de cuidado, de interesse. Quer dizer, a informação circula, ela é imensa. Hoje em dia já não há desculpa. Portanto, há também uma falta de interesse e a pessoa pendurar-se no comprimido, o comprimido resolve. E isso acaba por haver uma negligência. Portanto, aquela pessoa está a dizer para ela própria que o comprimido resolve e que ela não quer fazer mais por ela. Bom, então realmente acabamos por criar aqui uma outra pandemia, outra forma, porque a diabetes aqui na Europa e à semelhança das doenças a nível do foro psicológico estão em linha da frente, infelizmente estão em linha de frente. É algo que se vê permanentemente, diariamente, nos nossos consultórios. Pois E, é, e você portanto, fala tudo. de quando você fala, desculpe, de doença pandêmica, né? Quando você fala dessa pandemia, a gente fica preocupado porque a diabetes ela entrou num circuito do, entre aspas, normal, comum, como a hipertensão, não é, É, arterial. E como tem um comprimido, e como você cita que as pessoas ficam presas ao comprimido, quer dizer, já tem ali algo para se segurar, para. Claro que ninguém quer ter diabetes, isso é óbvio, eu, você, ninguém, mas assim, acaba gerando uma pseudo-segurança por já existir um tratamento, e aí vem aquela questão do comecinho aqui da nossa conversa, que é diferente a diabetes controlada do diabetes medicada, né? claro, claro. Então, tem essa falsa segurança mesmo em torno, né? Como acontece na hipertensão arterial. Agora, José Maria, muito se fala já sobre o diabetes tipo 3, que é a É associação do verdade. diabetes tipo 1, tipo 2 e os danos ao cérebro, né? No caso, mais especificamente o Alzheimer. Então, e já se fala também no diabetes tipo 4. Então, nós temos aí já as comorbidades e o agravamento, né? Uma extensão da doença. Enorme, enorme, enorme crise. E acontece coisas nas nossas consultas inenarráveis. Eu já cheguei a ter um caso de uma menina com 12 anos. Isto não é uma doença para esta faixa etária, não é, mas já é, já é juvenil, não é? É juvenil. Já é cada vez mais e mais cedo. Sabe que eu gosto muito de ir estudar um pouco a história, estudar um pouco a origem, e realmente houve uma explosão desta doença a partir de 1945, com a criação de imensas empresas, com a indústria do açúcar, da sacarose, a calmar todo o efeito psicológico de um povo mundialmente oprimido por aqueles anos todos de guerra, e ela acabou por se instalar cada vez mais, há uma subida, portanto é para que as pessoas entendam esta necessidade do açúcar tem este efeito psicológico, isto acaba por ser muito bioquímico, é mesmo. Portanto, há o açúcar a sacarose, rapidamente entra na corrente sanguínea, dopamina, serotonina no cérebro, tem aqueles 10 minutos de Alice no País das Maravilhas, que tudo é maravilhoso, e depois 10 minutos depois volta outra vez a ficar. Então há este vício, porque é Ali se viciante, não é? perde rapidamente, né? A Alice se perde. Nós estamos a falar aqui deste mau açúcar, porque entendemos que o açúcar é positivo, é bom. Há o açúcar positivo para dar energia às células. Nós aqui estamos a falar neste açúcar processado e industrializado, pobre em nutrientes, portanto, esta molécula completamente adulterada, que existe em inúmeros produtos diários, constantemente processados, e a pessoa que não tem esta instrução, o chamado grab and go, apanha a comida, sai, come sem qualquer consciência. E, portanto, tudo isto acaba por ter uma fatura pesada. É claro que atendendo ao síndrome X, não é só isto, portanto, não é só a alimentação, é um stress oxidativo, portanto, como a Cris disse, estamos a falar de uma doença metabólica, é um stress oxidativo, é um permanente a obesidade, um dos principais responsáveis pela diabetes. Portanto, há toda uma sequência que ajuda a todo este metabolismo ficar mais enfraquecido.
José Maria, quem nos acompanha chega por vezes a pensar que nós, naturopatas, vivemos de frutas, vegetais e folhas, e você sabe, a gente E conversa. raízes. Isso não é verdade. Nós gostamos de vinho, de queijos, e por vezes sabemos, como você mesmo citou aí no pós-guerra, a questão de começarem já antes mesmo, durante a guerra, a criação das conservas super açucaradas para facilitar o transporte desses alimentos e a conservação, até bem antes disso. Mas o açúcar ele aparece na nossa vida como um afago, né? Alice, como você citou, vai lá e fala: vou entrar no País das Maravilhas porque eu mereço, né? Vou pegar o açúcar aí. E, na verdade, nós, eu digo, eu vou me atrever aqui a falar um nós bem largo, nós naturopatas também gostamos de sobremesa, também gostamos de algo muito bem elaborado, um momento com os amigos, porque o açúcar traz isso, né, José Maria? Aquela Claro. coisa da integração, vamos fazer aquela mesa de chá com aquelas coisinhas convidativas, né? Mas a gente sabe que isso Claro. não é o dia a dia, a gente sabe que isso não é o cotidiano, né? Que isso entra como um momento ali de confraternização, um momento para um relaxamento num domingo, isso não é o nosso dia a dia, né? É Então, a muito gente tem que importante entender isso. isso, né? É muito importante porque senão acabamos por criar uma opressão no nosso corpo emocional. As emoções muito oprimidas, que têm que fazer tudo certinho, tudo rígido, a pessoa, ok, pode não ficar com diabetes, fica com uma depressão. Portanto, Pois esse é. convívio, esse convívio, essa parte lúdica da vida, ela deve existir. Portanto, o problema aqui está em fazer da exceção a regra permanente. Portanto, uma coisa é nós irmos a um convívio e fazermos a nossa exceção, outra coisa é pegarmos na exceção e fazermos uma rotina, um cotidiano. Isso é o que nós, naturopatas formados, credenciados e elucidados, devemos dizer ao nosso estimado paciente, salutante. E agora essas nominações todas, né? Consultante, salutante, interagente, paciente, pois bem, quem nos acompanha aqui entende do que estamos falando. Aquele que está em modo consulta, aquele que está E, passando pela consulta. Mas eu fico pensando aqui também, José Maria, a respeito de vitaminas, de minerais, que eles são tão essenciais. A gente pode citar o cromo, o magnésio, que é essencial para a questão da insulina. Não existe uma melhora com relação a esse aspecto todo que envolve a insulina e o diabetes, praticamente sem a presença do magnésio. Então, claro. tem muita coisa que pode ser associada. Eu quero só lembrar aqui um detalhe importante, que nunca é demais falar, que nós não Já somos, sei o que é que vai dizer. eu À bato vontade, muito nessa tecla. à vontade. Não somos contra médicos, não somos contra medicamentos, não somos contra nada disso. Naturopatas, nós somos agentes da saúde, fazemos gestão de saúde, não fazemos gestão de doenças. E essas medicações de uso contínuo, né, que muitos pacientes são dependentes delas, isso diz respeito realmente à área médica e à relação do médico com o paciente para acompanhamento daquele caso. O nosso trabalho é com orientação à mudança de um estilo de vida, e aí entram componentes muito naturais, como é o caso das vitaminas e minerais, não é isso, José? Exatamente, eu assino por baixo as vezes que forem precisas. Nós complementamos, e no fundo cabemos todos neste mundo, cada um com a sua área de intervenção, cabemos todos neste mundo. Nós complementamos, sugerimos, mas obviamente que não invalida a procura de um profissional credenciado que o paciente que esteja aqui a ouvir, que vá ouvir, que isto ficará no éter da internet, que vá ouvir, que faça essa busca. Olha, eu considero muito importante realmente o que a Cris falou, o cromo, eu até sugiro um cromo que é o GTF, o Glucose Tolerance Factor, porque ele tem a capacidade de fazer uma transformação da gordura e do açúcar em energia. A vitamina C, não em doses ortomoleculares, aqui eu não aconselho, porque ela tem a capacidade de
ativar um pouco a insulina, mas recomendo a vitamina C, que também é bastante importante, a vitamina B6. Para a diabetes mais crónica, Cris, eu gosto muito de trabalhar com o antioxidante grainha de uva, muito importante, trabalha ali aquele aspecto mais crónico, vai ali fazer um restabelecimento a um terreno mais empobrecido, portanto o antioxidante a explorar, gosto bastante. O melão amargo, a Jimena silvestre, que é uma vinha na Ásia, uma vinha perene na Ásia, também é bastante interessante em suplementar. A spirulina, por que não? Porque a spirulina, estou-me a lembrar agora, assim de repente, a spirulina faz um equilíbrio dos açúcares no sangue. Há muitas hipóteses que nós podemos trabalhar aqui a nível de suplementação. Mas, claro, o paciente tem que fazer a sua parte, tem que tomar, tem que aceitar que tem que se entregar para a sua cura. Não é um naturopata. O paciente tem que se entregar para a sua cura. É verdade. Você estava falando aí, eu falei, nossa, eu preciso anotar isso aqui, porque eu quero falar sobre, complementar, porque foi tão rico essa colocação de José Maria, porque quando você falou dos extratos de vinhas, tudo, já me ocorreu na mente os Os polifenóis, polifenóis. né, que são vasoprotetores, que vão promover aí uma melhor elasticidade das paredes dos vasos, tão fundamental isso para todos nós, mas principalmente para quem tem a doença, né? Para quem tem o diabetes. Me ocorreu também, enquanto que você falava, a importância da B6 para as células nervosas, né? Fundamental. Os próprios adaptógenos, como os golds, né? Os berries, gold berries. Você falou da Claro. gimena, eu me lembrei o quanto que a gimena ela é antiga, tradicional, extremamente confirmada, o poder de ação dela confirmado, e ela reduz o apetite por doces. E quer dizer, isso é muito bom, É um né? prato perfeito com o crómio, perfeito, perfeito. Fica uma emenda perfeita. Os frutos silvestres são muito importantes também. A Cris estava a falar e com toda a razão. É importante também a ingestão de fibra, porque a fibra faz uma regulação a nível dos picos, daqueles picos, dos chamados picos de açúcar. A fibra também é importante. Portanto, realmente há aqui todo um menu que o paciente deve se dedicar, ouvindo as orientações, claro. E aqueles que têm essa reposição da insulina precisam ficar atentos também a consumir mais água, porque se Claro. não consomem mais água, vão precisar de nova dosagem de insulina, né? Então tem esse detalhe importante também, hidratação, né? Inclusive o paciente diabético, ele sente mais sede, né? Então tudo isso está muito associado, essa hidratação junto com todo esse tratamento que a gente está falando, né, José Maria? E também fico pensando na dieta aí de vocês, que é mais uma dieta do Mediterrâneo, mais É, prestigiada, né? Por nozes, por queijos, porque tem os alimentos que são amigos do diabetes e tem os alimentos que são inimigos do diabetes, mas entre os amigos estão as nozes, ovos, determinados tipos de queijos, claro, pescados, que vocês claro. têm com Oh, tanta riquíssimos em ômega, pescados, né? Bons claro que sim. pescados de águas de mares mais gelados, enfim. Então, aqui não é um convite para que as pessoas deixem o medicamento de lado, jamais, mas olha só quanta coisa que a gente está falando aqui para que você que tem o diabetes possa pensar a respeito, para que você que é de fator de risco, porque agora falando tudo isso, José Maria, me ocorreu o seguinte, nós temos várias doenças surgindo que elas não estão na árvore genética, existem agora os primeiros, assim são com casos de câncer, tem pacientes que estão desenvolvendo câncer, mas é o primeiro caso da família, então não tem a carga É verdade, hereditária, é né? verdade, Então é está verdade. surgindo justamente isso, né? Está sim, está surgindo justamente isso, um terreno demasiado intoxicado, uma informação celular demasiado intoxicada, a fatura chega, a Cris sabe, a fatura chega, tarde ou cedo ela chega. Se a pessoa realmente não tem o wake-up call, se ela realmente não integra a sua saúde também como
um patamar, enfim, uma escala de Maslow, se ela não integra aí a saúde num patamar bastante importante de necessidade, de vivência, a fatura chega, e realmente é importante que a pessoa tenha essa, é, é, essa entrega, no fundo é a palavra, essa entrega. E eu não posso deixar de não falar nas emoções. Eu acho que acabo por ser não digo um especialista, não é isso que estou a dizer, mas acabo por realmente, acho isso muito importante, falar-se também das emoções. E é algo que eu trabalho bastante em consulta, e questiono também bastante os meus pacientes sobre isso, porque é importante haver também essa percepção. O pâncreas é o doce, não é? Estamos aqui a falar de um órgão que trabalha aqui a produção da insulina, portanto o doce, a doçura que a pessoa teve durante a sua vida, que tipo de doçura? Foi doce com si própria? Está sempre a castrar-se, está sempre a culpar-se, está sempre no chicote? Como é que foi a relação com si própria? E isso é bom questionarmos o nosso paciente, pôr a pessoa a pensar. A pessoa não vem só ao naturopata tratar-se a nível físico. É claro que o naturopata não sobrepõe a psicologia de maneira nenhuma, mas o corpo emocional é algo que o naturopata deve também estar atento. E pôr o paciente a pensar como é que a pessoa se tem tratado a si própria. Gosta de si, numa escala de 0 a 10 apoia-se, ama-se, diz bom dia a si É muito própria. bom. Eu já estou aqui rindo, porque a mente já foi logo buscar uma música que nós temos aqui no Brasil, que o refrão dela diz: eu me amo e não posso mais viver sem mim. E aí É. você E aí você fala, né, sobre a questão do doce da vida, e há uma tendência da mente sempre, né, José Maria, dar uma escoada para baixo, ela escorrer para baixo. Então já começa a se pensar assim: sim, a minha vida foi uma vida carente de açúcar, de afeto, de doce, de doçura, por isso eu fui compensar e buscar o açúcar, não é? Como um afago. Mas aí você disse assim, o quanto que também você transforma e gosta de si. Pois o quanto que você dá de doçura a você mesmo. E quando a gente coloca essa história das emoções, nós sempre tendemos a fazer uma relação com o que fizeram de nós, É, com o que nos fizeram. E é, aí, você colocou um ponto que eu acho que é importante. Como nós resolvemos transformar ao que nos fizeram, não é? exatamente. Responsabilizar e empoderar a pessoa. A pessoa deve ser avisada, porque no fundo nunca foi avisada que ela própria tem o poder transformador dentro de si própria. E também por toda esta cultura do medicamento, do comprimido, sempre esta busca exterior que algo é que vai resolver. Está certo, mas também não se pode esquecer que essa força primeiramente vem dentro de si. O comprimido, o suplemento, o alimento é importante, mas também, Cris, já imaginou, você vai cozinhar o seu alimento com a sua mente dispersa, fora de si própria, zangada, portanto também não vai ser um bom alimento. E isso também é importante trazer essa consciência às pessoas, porque as pessoas pensam que estão muito separadas, que está tudo muito separado, e não, está tudo junto. Eu gosto de conversar com você, gosto quando a gente conversa e acabo pegando até algumas pérolas suas, como tudo bem, Cris, isso já está no éter da internet. Essa foi uma que eu já peguei, que eu gosto muito também. E a gente falava, até ainda há pouco, antes de começar aqui, a gente falava a respeito de que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, inclusive essa questão do medicamento que você fala, do comprimido. Quando não der certo algo, eu posso até dizer que foi por causa do comprimido que não foi bom, né? Também tem isso. Então, mudou a marca, mudou a dosagem, isso não me favoreceu, isso não foi bom, o outro que era bom, enfim. Tem até essa questão de que eu posso escolher uma forma de dividir a culpa, a É, responsabilidade. Não é isso? E a gente falava a respeito de estilo de vida, estamos falando aqui a respeito de estilo de vida, e nós falávamos também de questões sociais,
de convivência, das dificuldades que a gente enfrenta nas cidades. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu nem vou sair para a academia, para o ginásio, para caminhar, é tanta gente chata, complicada. E aí você, vou ficar aqui mesmo na minha, vendo um streaming, vendo uma série que eu gosto, para poder ficar de boa e tal. Tem isso também, não é, José Maria, que está dificultando também, não é? Tem relações boas, mas tem relações infernais, né? A gente sabe disso, que não ajuda mesmo, né? É um desafio constante. Realmente, neste período que a humanidade atravessa, é um desafio constante. Mas também eu costumo dizer, se nos está a acontecer, ou seja o que for, é porque nós temos capacidade já para lidar. Se tudo o que bate à nossa porta e já estamos a viver, é porque já temos a capacidade para lidar e para dar a devida resposta. Resta é perguntar se queremos dar essa devida resposta ou queremos banalizá-la. Mas a vida é feita de escolhas, não é mesmo? Olha aí, não é? Dois colegas conversando e se acertando aqui já nas consultas, né? Muito bom, José Maria, muito bom mesmo. A gente tem que lembrar, de fato, que estamos todos expostos a esse risco do diabetes, porque sabemos que a obesidade, o sobrepeso é uma carga importante no aparecimento, no surgimento dessa doença, mas nós sabemos também que há várias pessoas que são primeiramente acometidas por um estresse violento. Uhum, Né? uhum, Então, isso muda todo o metabolismo, isso já gera uma síndrome metabólica muito uhum. grande. Nós vemos também um outro fator importante, você citou aí a espirulina, nas medidas coadjuvantes, a gente pode pensar também que existe uma relação estreita entre o hipotiroidismo e o diabetes. Né? Então, por isso Claro. que certas algas, elas podem favorecer, podem ajudar bastante, né? Bastante. E também eu acredito que hoje, José Maria, está bem menos complicado administrar certas coisas. Se a gente pensar nos anos 90, a gente pensa em comidas sem açúcar, os famosos diets da vida, muito ruins, com residual amargo de adoçante, bem complicados de consumir aquilo. Hoje a gente já percebe que tem opções com sabor interessante. Hoje também sabemos que a gente tem acesso a fazer umas receitinhas na internet com alimentos integrais e com frutas que são Uhum, já doces por natureza, por exemplo, uhum. as frutas vermelhas, e que Exatamente. praticamente não nem vai precisar de açúcar naquela Exatamente. receita. Exato, não precisa, não precisa. Não é verdade? Já tem o suficiente, exatamente, já tem. Eu acho que hoje está. Eu penso, pelo menos, quero crer que hoje está mais difícil para quem vive a situação do que se você compara com anos passados, onde tudo era literalmente mais amargo, aquele residual de ciclamato e similares, tornava Claro, a vida de quem precisava sentir um pouquinho de doce novamente, né, do sabor, muito ruim, né? claro. Mas Hoje o paladar educa-se. Educa-se. A ciência costuma dizer que devemos fazer até 5 tentativas. Se à quinta tentativa realmente não gostarmos, pronto, então procuraremos outras opções. Mas o paladar educa-se, Cris, educa-se. Basta a pessoa querer ser educada. Eu costumo até dizer, então, mas ouça, se você nunca comeu frango e eu agora dissesse que para comer frango também tinha que ser educada nesse processo. Portanto, por que não ser educada num. Olha, estou-me a lembrar, vou dar aqui uma receitinha, posso? lógico, Vou dar aqui uma receitinha. eu Agora estou atenta. lembrei-me dos frutos vermelhos. Eu gosto muito de sugerir naquele lanche ao meio da manhã um iogurte de chia, portanto, iogurte sem lactose. Uma colher de sopa de chia num copo de água, anota aí, vai buscar papel e caneta, uma colher de sopa de chia, num copo de água, um copo de água não pequeno, mais ou menos assim. Um bom copo de água que a pessoa tenha em casa, deixa 30 minutos, como é que vocês dizem, no freezer?
Freezer no frigorífico. Sim, Freezer. aqui é freezer, mas aí Freezer. você tá falando frigorífico geladeira. Não, não é naquele que congela, é no Naquilo que mantém normal. a temperatura, geladeira. Sim, geladeira. Refrigerador, geladeira. Geladeira, pronto. Deixa 30 minutos. Ao fim de 30 minutos, joga numa liquidificadora com frutos vermelhos. E tem aí um iogurte natural, perfeitamente saudável para o seu meio da manhã ou meio da tarde. Deixa eu recapitular, então. Vamos pegar a chia, vamos colocar na água para que ela solte aquela Uma mucilagem. colher de sopa, Tá? exatamente. Para que ela forme aquela mucilagem que ela vai desprender, vai hidratar-se ali. Exatamente. Então, isso você estima aí mais ou menos quantas horas na geladeira? 30 minutos. 30 minutos, ok. 30 minutos. Terminado esse tempo, vou bater com as frutas vermelhas e vou bater com um iogurte sem lactose. É isso? Não, depois Não? tira do frigorífico, da geladeira, como é que se chama? Do Refrigerador ou do geladeira? refrigerador, de geladeira, põe na liquidificadora e junta com os mirtilos, ou com as amoras, sim, sim. Agora eu captei tudo. Você terá, então, um iogurte natural, né? Totalmente, claro, livre de lactose. E, ademais, nós estamos falando aí de um docinho que ainda vai formar tem uma ação sacietógena, não é? Vai formar aquele efeito Exatamente, de exatamente, saciedade e tudo mais. exatamente. E O as que propriedades pode também da chia. Exato. O que pode permitir, no final de semana, ter aquele momento que a gente conversou aqui no começo, de fazer parte de uma mesa de chá, de desfrutar ali de uma torta, alguma coisa assim. Quer dizer, durante a semana você tem esses momentos de açúcares mais naturais, Uhum. né? Mais leves, presentes em frutas com grande índice antioxidante, como as vermelhas, que você citou. Uhum. Aqui, para nós, não é tão fácil o acesso às frutas vermelhas, porque elas são frutas mais presentes no final do ano, agora, por exemplo, próximo ao Natal, porque no decorrer de outros meses, elas estão, além de fora de época, elas têm um valor agregado muito alto. Então, para nós Claro, aqui, claro, nós claro. temos a nossa realidade, ela está mais em torno das frutas amarelas. Então, o melão que você citou, Exato. as laranjas, mexericas, enfim, vários tipos de frutas também interessantes. Mas, claro que as vermelhas nós sabemos que têm um poder antioxidante mais alto. Mas essa realmente é uma sugestão que é interessante, né? E, Porque vai vo, e, ficar. vo, e você sabe, Cris, desculpe interrompê-la, que quando as pessoas começam a tornar isto mais um hábito, elas próprias dizem, afinal, eu já não preciso daquele açúcar todo, daqueles bolos, daqueles doces, já não tenho essa necessidade. Portanto, o próprio corpo já vai rejeitar. É verdade. Portanto, nós educamos. É verdade, eu percebo isso com algumas pessoas que a gente chama de formiguinhas, porque são pessoas que são apaixonadas por, não têm o diabetes, mas são apaixonadas por um suco muito adocicado, são apaixonadas por um bolo muito doce, enfim. E na consulta a gente percebe isso, né, José Maria? Quando a gente começa o processo de orientação, faz a tentativa, como você mesmo disse, educa o paladar. A referência que nós recebemos, né, o retorno sabe que eu já estou conseguindo consumir um suco sem açúcar, né? O que para mim, por exemplo, pessoalmente, é terrível um suco que tenha açúcar. Qualquer bebida, para mim, desde o café preto, o chá, todas elas são sem açúcar, porque eu gosto muito de sentir o sabor da bebida, né? Claro. Mesmo o chamate, um café expresso, o que seja. Então, para mim, já é um processo natural. Mas para aquelas pessoas que são muito as ditas formiguinhas, então elas começam a referenciar isso depois. Olha, sabe que eu já consigo mesmo beber um suco? Imagine um suco de laranja precisar de açúcar, né? Não precisa. Tudo, claro que não, tudo se educa, Cris. Esta minha geração foi uma geração que aqui em Portugal apanhou muito com os pediatras a prescreverem, eu não sei se aí no Brasil existe um medicamento que era o Aeroome, um medicamento para tratar flatulência, gases que os bebés padeciam, e que é um medicamento altamente açucarado e que desperta as papilas gustativas da língua
imediatamente naquela altura que a criança, aquele ser se está a formar. Então, obviamente, aquela criança tem aquela informação que vai passar para o seu adolescente e depois vai passar para o seu adulto. E a pessoa nem entende porque é que procura tanto açúcar, mas era realmente normal, não havia casa que não houvesse aquele medicamento, o Aeroom, que era altamente adocicado. Portanto, grande parte aqui da minha geração, eu já nasci no final dos anos 70, mas pronto, 80, 90, o Aeroom estava presente em todas as casas. Acho que agora já não há tanto, mas aquilo despertava as papilas do açúcar, que era, que era de uma forma, enfim. E pronto, e realmente essa busca é permanente. A pessoa, nós perguntamos, mas porquê que procura tanto açúcar? Olha, eu nem sei. Portanto, isso também há aí um dedinho. A Bom, língua, então, trazendo para cá essa questão que você relatou aí, a gente teve aqui o modismo nessa mesma época, nesse mesmo período aí de 70, 80, a tendência dos estimulantes de apetite para a criança, extremamente divertidos e adocicados, tutti-frutti, sabor morango, né? Os mais diversos caramelos, sabores que justamente em contato com a língua já criavam aquela memória celular, né? De que o claro. açúcar é gostoso, né? É muito bom e é necessário, né? Faz bem, né? É alegria, uma alegria que rapidamente é problemática. Uma sacarose, não é? É problemática, É problemática. verdade. E a gente pensando então, José Maria, em termos de está ali na consulta e recentemente estávamos conversando aqui no Direto ao Ponto com a nossa colega Leonor Vilela e falamos, enfatizamos algo que parece-nos sempre tão simples, mas é uma técnica, sem dúvida, que é a massagem. Favorece muito ao paciente diabético, né? Porque aí você tem uma melhora da circulação, você tem um aquecimento de extremidades, por exemplo, quem tem a neuropatia diabética tem pés frios, então você tem um Claro, mãos, aquecimento, pés, claro. não é? Tem um trânsito venoso aí de retorno facilitado, melhorado, quer dizer, nós temos técnicas relativamente simples, vamos dizer assim, né? Para nós, Claro, profissionais, sim, né? De claro. serem executadas e que são extremamente medicinais, benéficas para este quadro, né? E prazerosas. Sim, uma fonte de endorfinas, né, de liberação de todas esses neurotransmissores, uma liberação química de bem-estar, Sim, né? claro, claro, claro que sim. Excelente. Porque a gente Claro sabe que sim. também, não é, José Maria, que o paciente diabético, ele tende à depressão, né? Ele É, também tem essa questão, né? Tende à depressão, então a gente tem que lembrar sempre dessa questão envolvida aí com as células nervosas, que é o fenômeno da glicação, que é quando aquela molécula de açúcar se gruda como se estivesse caramelizada com a proteína, é, né? Forma aquele puxa-puxa com a proteína, vamos dizer assim, e essas proteínas que estão presentes em vários tecidos e órgãos não conseguem mais desempenhar as suas funções com excelência. Então, claro. por isso que isso chega ao cérebro, ao coração, à nefropatia, como você citou, né? Então, eu acredito que nós, como profissionais de uma medicina natural, né, por assim dizer, nós podemos ajudar muito a quadros, inclusive, já bastante complexos. A gente vê pacientes com úlcera diabética, não é isso? Exatamente. Podemos fazer muita coisa. Naturopatia é um campo de, de abordagem, de oferta ilimitado. Podemos dar imensas sugestões, trabalhar imensos parâmetros, sugerir, trabalhar, continuar a sugerir, dar uma melhorada ali, apoiar, em cima de tudo apoiar. E que é o que a pessoa precisa. A pessoa que procura precisa desse apoio. Assim que ela encontrar o caminho, ela depois já consegue, já vai fazendo, mas ela precisa desse apoio. E realmente a naturopatia tem um campo enorme de atuação.
E é muito interessante porque nós podemos até ir, como sempre, é quase um marco tradicional visitarmos o Antigo Egito, em qualquer coisa que a pessoa aborde, vai ao Antigo Egito. É Nós temos o, verdade. Tudo nós estava temos, lá, né? tudo Tudo estava estava lá. lá. E já vem, eu recordo-me que nos papiros de Ebert já vem, que era um tratado medicinal que havia no Antigo Egito, já vem esse relato, Cris. E como é que eles, claro que não com o nome diabetes, nada disso, eles apenas relatavam que havia nos pacientes uma necessidade de urina abundante, constante, Uhum. melhor dizendo. Então qual era a sugestão na época? Frutas. Frutas, eles recomendavam frutas. Então, pronto, era algo ok, era a sabedoria e estava certo, pronto, portanto é sempre preciso fazer, é sempre possível fazer alguma coisa. Meu amigo José, temos que reconhecer que aquela galera era uma galera boa, né? Era, Porque era uma, realmente, se é beleza, nós vamos para lá buscar a referência de azeites, de cremes. Se é saúde, a gente vai citar esse pessoal. Quer dizer, já sabia ali, né, que por observação, né? Porque a gente vê muito isso, né? O empirismo, né? Aquilo é muito empírico. Você claro, observa e fala, não, olha, isso aqui faz sentido para isso, então vamos usar. A natureza é sábia, não é? Se a gente e, partir da e, observação, né? Ela é e sábia. pensar naquele incêndio na Biblioteca de Alexandria, o que ali havia, o que ali havia. Mas pronto, algumas coisas safaram-se e nós vamos tendo acesso. Mas Pois é um acervo da humanidade. ou eu lá naquela biblioteca, hein, com aquilo tudo ali, Não podendo, saía. podendo sorver aquilo tudo, não é? Que riqueza, não é? Pois bem, eu acredito, José Maria, que nós trouxemos aqui algumas perspectivas boas que talvez possam, e a gente espera que possa ajudar, trazer luz aí, fazer as pessoas pensarem um pouquinho a respeito, né? É esse o nosso convite do Sobre, naturopata. sobre o diabetes, né? Pensar, parar um pouco para pensar em si, né? E de que forma eu posso fazer um pouquinho sempre melhor por mim mesma. Eu sempre penso Exatamente. que quando você faz um pouquinho mais, né? Um pouco melhor sobre si, isso gera uma coisa tão boa que você se torna capaz de fazer um pouco melhor pelo outro também. Então é um grande negócio sempre, né? Claro, mexe energeticamente, vai colando, colando. Um faz, transforma, pega ao outro. A energia segue o pensamento. Pois é, eu sempre acredito que pequenas mudanças empurram a cadeia para frente, sabe? É uma pequena mudançazinha aqui, outra pequena mudançazinha ali, e isso é realmente o que faz a coisa andar, que faz a coisa fluir, não é? Como em Portugal se diz, ora nem mais. Ora, Ora nem mais. ora Quer, nem mais. quer, Ok. quer dizer, você falou, disse tudo. Você sabe que quando nós conversamos muito e no final do dia eu já estou falando no modo fado, né? O modo É. cantante. Que eu adoro, inclusive, diga-se de passagem, eu adoro. Mas é isso, direto ao ponto hoje, conversou, então, trouxe aqui, não é, para meu privilégio, prazer, esse colega riquíssimo, José Maria Amaral, diretamente de Lisboa, e a gente falando aqui nesse bate-papo sobre diabetes. E a gente espera que você tenha gostado e divulgue, multiplique isso, coloque, como José Maria sempre fala, no éter da internet, já está, já é, mas que você faça crescer, não é? A sua ação, quando você é generoso e faz crescer, beneficia toda a cadeia, beneficia você, a todos nós, isso gera fatores multiplicativos muito positivos, e é isso, né, José? É Ó, isso. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado. Mais uma vez, é uma honra participar aqui na comunidade dos naturopatas do Brasil, uma comunidade que impera com o seu profissionalismo, com a sua dedicação. Vocês são todos uma força aí da natureza. Os meus então parabéns também. a gente só tem a agradecer e convidar a todos, então, para fazer parte, assim como você, um grande colaborador de Naturopatas do Brasil. Meu colega, um grande abraço para você e até Obrigado, muito Cris. breve. Gratidão. Obrigado.